Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje, em função do dia de Páscoa, estaremos fugindo lá do Sermão da Montanha e nos voltando aqui a um belíssimo texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15. Eu quero ler com você até o versículo 19, do 1 ao 19. Que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o que recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a preguei, a menos que tenhas crido, né? Está horrível os grifos aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que no caso é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo também pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos e suplicamos que o Senhor, por Tua graça, nos dê condição, Senhor, de ouvir e compreender a Tua palavra. Te louvamos por Tua vida, Tua morte e Tua ressurreição. É por conta de tudo isso que nós estamos aqui reunidos, cantando sobre a Tua graça, sobre o Teu amor. E agora, Senhor, prontos a fim de ouvir a Tua palavra. Nos ensina, nos dirige, consola o nosso coração. Oh Deus, que a Tua palavra também traga respostas às nossas vidas, respostas aos nossos dilemas, que possamos nos encontrar contigo através da Tua palavra. Nisso cremos. Fala-nos, ó Deus. Tudo isso que nós oramos em nome de Jesus, o Teu único Filho. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu poderia dizer que essa última semana foi uma semana bem atípica, foi bem fora
do normal, pelo menos dentro desses últimos 6 meses. A semana passada começou com 2 falecimentos. Embora as pessoas não fossem membros dessa igreja, de alguma forma estiveram ligadas à igreja. A primeira delas foi a filha da irmã Thelma, que faleceu, e a segunda, a dona Maristela, uma simpática vizinha da igreja, que algumas vezes deu-nos graça de estar conosco, de se reunir conosco. Além dessas 2 pessoas, também tiveram os familiares do irmão Messias, né, que teve perdendo primeiro a avó e depois o avô, seguidamente. Mas em especial, esses 2 falecimentos têm algo de conexão com isso que eu vou pregar nessa noite. Por que eu estou falando disso? Essas partidas, né, esses falecimentos aconteceram quando eu estava estudando esse texto específico, a primeira carta, o capítulo 15, exatamente acerca da ressurreição. Já estava certo de usar esse texto hoje. E terminou que esse texto foi usado nos 2 momentos de falecimento, né? Pude compartilhar com as pessoas o texto de 1 Coríntios 15, que é um texto que certamente traz consolo, e primeiramente eu acredito que é isso, ele traz consolo, mas ao mesmo tempo ele confronta aqueles que estão vivendo longe de Jesus, aqueles que estão vivendo distantes do Senhor. Em ambos os velórios eu pude apresentar, especialmente a última parte desse texto, a qual nós chegaremos nela ao final desse sermão, e falar exatamente sobre a ressurreição e o nosso trabalho no Senhor. É verdade que, como disse Paulo, nem todos morreremos. A igreja em cada século, em cada momento, acreditou piamente nisso. A igreja do primeiro, do segundo, no século XVI, os reformadores, né, eles pregavam a mesma coisa, nem todos morreremos. O fato é que a igreja aguarda a vinda gloriosa de Jesus, então, por isso que nem todos morreremos. Mas se a vinda de Jesus não acontecer dentro do nosso século, do nosso tempo, é fato que todos morreremos. Jesus pode vir daqui a 100 anos, então todos morreremos. De maneira que seja pela morte, seja, né, pela vinda de Jesus, nós encontraremos com Ele. A via de encontrar Jesus são essas apenas. Ou nos encontramos com Ele pela sua majestosa vinda, ou nos encontraremos com Ele através da morte. Não tem como escapar, e isso, claro, eu falo aos que a Ele pertencem. O clima de um velório, de um ambiente fúnebre, ele é sabiamente abordado pelo sábio na Escritura, lá em Eclesiastes 7:2, que ele fala o seguinte: olha, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir na casa onde há festa ou banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então esse talvez seja o ponto de contato com o texto de de 1 Coríntios 15, de que todos morreremos, e de que muitas vezes esse ambiente fúnebre, ele desperta as pessoas a refletirem sobre a vida, sobre a própria existência, coisa que nem sempre acontece, coisa que nem sempre os homens fazem. Nesse ambiente de tristeza, de lamento, de choro, de comoção,
também é um ambiente onde as pessoas, em certa medida, são tocadas sobre a sua própria caminhada, sobre a sua própria existência. É verdade que alguns precisam ser conduzidos a isso. Alguns precisam ser despertados sobre a própria vida, porque alguns pensam que vão viver para sempre. E que aquilo do qual eles estão se deparando, vendo, não vai acontecer com eles. Às vezes um ambiente desse é um ambiente que nos chama, que nos conclama a uma profunda reflexão. Mas aos que já tiveram a oportunidade de participar de sepultamentos, eu acredito que todos ou quase todos, eu digo como alguém que sempre está falando e pregando nesses ambientes. É interessante ver a expressão facial das pessoas quando são confrontadas sobre a sua própria vida. Algumas pessoas sacodem a cabeça em sinal de concordância. Outras pessoas arregalam os olhos quando escutam que o seu fim também está próximo. Não interessa se você vive 10, 20, 50, 80, 100 anos. Você só vive isso, nada além disso. Tudo que se tem de dias a se viver nesse mundo são esses 60, 70, 80, 30, 20, os anos que você vive. Então, se comparados com a eternidade, são nada, uma gota no oceano. Mas quando nós confrontamos as pessoas com essa realidade, como eu disse, algumas fazem sinal de concordância, de que estão aprovando ou entendendo aquilo que está sendo falado, mas outras pessoas ficam assombradas com tais pensamentos. Até mesmo há cristãos que não podem ouvir sobre a morte, que temem o dia da própria morte. A morte é o fim de todos os homens. Contudo, nem todos os homens têm coragem de pensar na morte, de pensar nesse dia. O simples fato de se deparar com o fim do outro já é um tanto assustador. Um velório ou um sepultamento talvez seja o mais próximo que as pessoas querem chegar da morte. E chegam ali dizendo e pedindo que não seja eu, que não seja eu, que não seja eu. A maior parte das pessoas, irmãos, não carregam nenhuma consciência de imortalidade. E isso aqui tem duas questões que se chocam nisso aqui. Uma é que eu já frequentei diversos sepultamentos, já fui em sepultamento de cristão e não cristão, já fui em sepultamento de pastores, já fui em sepultamento de irmãos, já fui chamado para ir em sepultamento de pessoas que eu nem conhecia. Houve um tempo que eu estava de bobeira em casa e sempre recebia algum telefonema de algum cemitério me chamando para fazer o sepultamento. Nesse metropolitano já fui muitas vezes, Eu sempre tinha um tocador comigo, um animador de funeral. Estávamos lá participando desses sepultamentos. E no geral, irmãos, especialmente entre não cristãos, há uma ideia de que todo mundo vai para o céu, de que todo mundo está no estado melhor, de que todo mundo saiu dessa para uma melhor. Não, agora está descansando. Irmãos, isso não é verdade. Porque se isso é tão fácil para todo mundo, por que Cristo morreu? Para quem Cristo morreu? Então eu já frequentei já participei de diversos sepultamentos onde as pessoas carregam uma noção equivocada de imortalidade.
de maneira que as pessoas acreditam que podem ainda consertar alguma coisa que não foi feita de maneira correta por aquele que partiu. E segundo a Escritura, morreu, segue o seu juízo. Os que vento plantaram nessa vida, desobediência, rebeldia, já estão a gemer e a gritar no lago de fogo e enxofre. Os apóstolos, os pais da igreja, não se cansavam de falar sobre o inferno. O inferno é tão real quanto o céu. E muitos já estão, gritando e gemendo, recebendo a justa condenação pela sua vida. E sim, a alma desses também é imortal e sofrerá uma eternidade de choro, de pranto, de lamento. Eles não serão exterminados no sentido de aniquilamento, eles sofrerão o justo juízo de Deus. Muitos já gemem, já choram nessa hora. Mas falando aos que a Cristo pertencem e que gozarão, de gozo, de paz, de alegria na eternidade, há muitos que não carregam nenhuma consciência dessa imortalidade e por isso temem a morte. Então, para essas pessoas, olhar para a morte é como olhar para um buraco fundo e que dá a sensação de ser puxado desse buraco. É como que você olhar para um abismo que você não consegue ver o fundo e olhar para lá te causa medo porque você não sabe o que tem lá embaixo. Então, à medida que as pessoas, por exemplo, se aproximam desse abismo, elas se afastam, acrofóbicos, aqueles que têm medo de altura, com uma grande velocidade, porque não enxergando o fundo, faz elas temerem. Isso gera, a psicologia explica que uma sensação de descontrole, de falta de referência, de maneira que as pessoas se sentem inseguras quando olham para aquilo que não conhecem ou não conseguem identificar. Por elas não conseguirem enxergar o fundo daquele buraco, daquele abismo, elas se afastam com medo de desequilibrar e cair para o desconhecido. Algumas pessoas enfrentam a morte da mesma forma. E olha que eu estou falando no dia da ressurreição, no dia que celebramos, a vida do nosso Senhor, que Ele não ficou retido no túmulo. Então ainda há muitos cristãos que olham para isso com uma certa dúvida, com um certo medo, como que se estivessem olhando para um abismo que não tem fundo, como que se estivessem olhando para algo que é desconhecido, e por isso o medo do porvir. O que nós vamos enxergar, aprender no capítulo 15, tenta deixar isso claro, trazer isso à tona. O capítulo 15 da Epístola aos Coríntios é o maior capítulo, e talvez seja não somente o mais longo, mas o mais importante dessa epístola. Isso porque os muitos problemas que Paulo trata dentro dessa carta, no geral, não eram situações e problemas que tinham a ver com a essência do Evangelho. Ele trata diversos problemas de desordem dentro da igreja, mas a maioria dos problemas não eram circunstâncias que acarretavam um ataque àquilo que é primordial ou essencial ao Evangelho. Por exemplo, quando nós falamos sobre a escolha, alguns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, alguns se dizem que seriam os piores, que são de Cristo.
Isso não tem a ver com a escolha, a preferência por um tipo de pregador, não tem a ver com a essência do Evangelho. Usar véu ou não usar véu não tem a ver com a essência do Evangelho. Casar ou não casar não tem a ver com a essência do Evangelho. Comer ou não comer não tem a ver com a essência do Evangelho. O uso dos dons, se alguns são muito levados, a um tipo de alegria que às vezes parece contrariar a Sagrada Escritura e outros conseguem ter maior controle, isso não tem a ver com a essência do Evangelho. Mas o capítulo 15 tem tudo a ver com o que é essencial ao Evangelho. Primeiro, começando pela vida, passando pela morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é a essência do Evangelho. E então o que está sendo atacado, difamado, distorcido, não é simplesmente o uso de algum dom, não é o fato de alguém usar ou não usar véu, mas é o fato de distorcerem, de atacarem um ensino, um princípio fundamental do Evangelho, que nesse caso é a ressurreição. Então, voltemos os nossos olhos ao texto, que começa dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A princípio o apóstolo Paulo apresenta, aqui veio, eu venho lembrar a vocês o Evangelho que foi anunciado, e que nesse Evangelho vocês possam perseverar, vocês possam permanecer-se firme, andar firme nesse Evangelho. O Evangelho nos salva, ele diz, se retivermos a palavra como foi pregada. Aí alguém pode assim dizer, mas o reformado ele pensa desse jeito, que depende dele perseverar nessa palavra? Claro que sim. Nunca negamos a perseverança dos santos. Uma vez que somos salvos, não somos deixados, largados à própria sorte. Muito pelo contrário, o salvo ele persevera diariamente, ele busca a santificação diariamente, ele batalha pela sua fé de momento a momento. Ele não crê uma vez e deixa para lá. Ele crê de momento a momento, ele exercita-se na fé de momento a momento, ele busca crescer na fé de momento a momento. Então Paulo fala, olha, eu quero lembrar do Evangelho, e se ele quer lembrar, certamente, no que diz respeito à igreja de Corinto, a gente sabe o que estava acontecendo, eles estavam esquecendo daquilo que não poderiam esquecer, porque é nesse Evangelho que vocês são salvos. Não há outro. Qual o motivo das palavras introdutórias do apóstolo Paulo? Haviam falsos mestres sendo introduzidos na igreja, seitas. Alguns estudiosos apontam dizendo que eram os saduceus, que os fariseus eram aqueles que acreditavam em tudo, em anjo, em ressurreição. Os saduceus são aqueles que não acreditam em nada. Mas também há uma linha filosófica, haja visto que a igreja de Corinto é uma igreja de linha grega, e que também possivelmente esse entendimento filosófico fazia com que certos irmãos abraçassem linhas que eram contrárias ao ensinamento da Escritura. Se você se recordar de Atos capítulo 17, Paulo é levado a Atenas, e ele prega em Atenas e faz uma belíssima exposição, mas ao final da sua exposição ele toca em um assunto, ressurreição. E os gregos, como que
né, o diabo fugindo da cruz, deixam Paulo, alguns zombando do que escutam, muitos outros creem. Alguns dizem para ele: olha, em outra ocasião nós te ouviremos sobre isso aí, sobre essa tal ressurreição. Isso está lá em Atos 17, versículo 32. Então, o problema da ressurreição, a questão em torno da ressurreição, é uma questão que, a princípio, pode ter vindo de uma seita judaica, mas também pode ter vindo exatamente do pensamento grego, né, que imperava naquele tempo e que certamente pode ter atingido a igreja de Corinto. Então Paulo está confrontando exatamente certos mestres que estão entrando dentro da igreja e estão negando um fundamento do cristianismo, que é a ressurreição. E nesse caso, o apóstolo, no capítulo 15, ele vem meio que consertar ou preparar o caminho a fim de reforçar o ensino que foi dado à igreja. Ele vem confrontar a igreja acerca daquilo que eles estão ouvindo e acerca daquilo que eles já receberam no que diz respeito ao evangelho. Do verso 3 ao verso 11, ele fala: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que foi que Paulo recebeu? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui é importante. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, aqui temos o fundamento do Evangelho. E Paulo diz que está entregando exatamente o que recebeu, tanto da mão de Cristo, quanto da mão dos próprios apóstolos e dos profetas também, haja visto que ele tinha conhecimento do Antigo Testamento. Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando ele fala, segundo as Escrituras, é o mesmo que dizer, essa não é uma invenção de Tiago, essa não é uma invenção de Cefas, de Pedro, essa não é uma invenção de qualquer outro apóstolo. Cristo morreu pelos nossos pecados em conformidade com a palavra, segundo o que a Escritura diz. Isso aqui não é o capricho ou a invenção de alguém. Aquilo que tivemos a oportunidade de ler hoje na escola dominical no Mark Dever, quando ele é convidado para a casa de uma pessoa, e essa pessoa, depois de ler um livro, fala que o problema do cristão é que ele diz que a Bíblia inventou a igreja, enquanto que na verdade foi a igreja que inventou a Bíblia. E o Mark Dever vai responder exatamente que não, muito pelo contrário. Deus, ele cria por meio da palavra, a palavra é criadora desde o primeiro livro da Bíblia, desde do primeiro versículo da Bíblia. A palavra vem criando e criando e criando, vem dando vida desde o princípio. Nesse caso ele está dizendo, olha, isso aqui não é uma invenção de alguém, isso aqui não foi a vontade revelada e manifestada de Pedro. Ele veio, encarnou-se, fez-se homem, e fez isso segundo a Escritura, morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é invenção de alguém. Repito, o que ele está afirmando é que a igreja não foi criada por seus líderes, não foram os apóstolos que inventaram a Escritura. Ela foi inspirada, dada por Deus aos profetas do Antigo Testamento, aos homens do Antigo Testamento e aos apóstolos no Novo. Mas veja, irmãos, o que Cristo fez e é, Ele fez e é segundo a Escritura.
E parece que os irmãos de Corinto estão recebendo algo e acreditando em algo que é exatamente contrário às Escrituras. E ele continua afirmando isso, apresentando a defesa, frente aos falsos ataques. Ele diz então, no versículo 5, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ele está falando assim: olha, vocês querem entender o que aconteceu? Tem irmãos que viram Jesus ressuscitado, até hoje vivos. Não somente os apóstolos, mas ele apareceu a mais de 500 testemunhas. Isso é muita gente, irmão. Se você pensar no primeiro século. Foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Eu também sou uma testemunha ocular do Senhor. Eu também o vi. Paulo, como sempre, irmãos, ao escrever aos Coríntios, ele sempre visa apresentar as suas credenciais. E uma vez que ele faz isso, ele também defende o seu próprio ministério. É engraçado como essa carta é uma carta que Paulo tem uma necessidade tremenda de defender o seu apostolado, porque ele está diante de uma igreja muito amada por ele, mas uma igreja que não considera o seu pastoreio, a sua presença, o seu trabalho em fundá-la, e que vez por outra está questionando e duvidando dessa autoridade de Paulo. E Paulo está falando: olha, eu no meio desses aí também vi o Senhor, como um nascido fora de tempo. Também presenciei, também o vi. E aí ele vai apresentar que, no versículo 9, o porquê eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. E ele diz isso por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Eu fui alguém que atentei contra a igreja, alguém que outrora, por não conhecer a Jesus, fiz mal à igreja, e esse é um peso que ele carrega no coração. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, uma vez chamado, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim, ou a graça de Deus comigo. Então o versículo 11 ele diz: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O que foi pregado deve ser recebido, o que foi ensinado deve ser abraçado. Ele está falando: olha, não há espaço para descrença. E aí eu volto, irmãos, à questão que eu iniciei falando sobre a morte, sobre a partida. Veja quantos irmãos vivem com uma terrível insegurança, de sua própria partida, de sua própria salvação. Eu, como muitos que aqui estão, participei desses processos onde a gente vive numa terrível tensão de que a nossa salvação não está garantida e de que a qualquer momento, a qualquer minuto, a gente pode fazer uma coisa que a gente perde a salvação. Graças a Deus isso passa muito longe hoje, pela misericórdia e graça de Deus, de nos dar a oportunidade de ler a palavra e entender que isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a palavra ensina. Que uma vez que nós recebemos a graça salvadora, essa graça não é vã, essa graça é eficaz. O sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente para cumprir o propósito de Deus de salvar pecadores do começo ao fim, de maneira que essa obra não pode ser anulada, essa obra não pode ser fracassada. Deus não fracassa na sua obra, irmão. Jesus não fracassou naquela cruz.
O sangue de Jesus, uma vez lançado sobre a vida do pecador, executa aquilo para o qual ele foi derramado, salvar. Dessa maneira Paulo diz, olha, sejam eles, sejam eu, o que pregamos, vocês devem crer. Aquilo que é ensinado na Sagrada Escritura, vocês devem se apegar, porque Jesus morreu segundo a Escritura. Ele foi sepultado e ressuscitou segundo a Escritura. E ressuscitado foi visto por centenas de irmãos. De maneira que vocês não devem se opor a isso. Então entramos no versículo 12 que diz, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? A pergunta é, não há ressurreição? Talvez esse seja o ponto de ligação desse texto. E aquilo que começamos a falar no começo do sermão. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que não conseguem, não enxergam, não têm consciência da imortalidade, não têm consciência da vida eterna, não têm consciência de que foram alcançados, e receberam de Deus uma vida que não acaba. Mas que essa vida que não acaba, ela não pode estar firmada e centrada na finitude, na matéria que passa. Ela não pode estar centrada, é como ele termina aqui dizendo no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo, ela se baseia, ela se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A questão é que muitos não conseguem enxergar, não conseguem despertar para essa esperança. E quando precisam enfrentar tribulações nessa vida, circunstâncias contrárias nessa vida, são facilmente abalados pelos ventos, pelas tormentas, pelas crises, pelos medos. Há quem esteja no meio desse grupo, irmão, e se apresente completamente indiferente à morte. Talvez pior, pessoas que estão dentro do grupo aqui da igreja de Corinto e que estão negligenciando, negando a ressurreição. Paulo está dizendo que há quem esteja afirmando que os mortos não ressuscitam, e se isso que afirmam é verdade, Cristo então não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Então perceba como ele apresenta essa questão. Paulo, ele mostra o quanto é sério a negação de um princípio fundamental ou essencial da fé cristã. E que mover ou tocar nesse princípio faz com que as pessoas mexam em toda a estrutura da fé. Como as pessoas tocam, por exemplo, em tais princípios, irmãos? Como eu disse, a forma como as pessoas se apresentam diante das tribulações, a forma como as pessoas se apresentam diante das guerras, das lutas, a forma como as pessoas se apresentam diante da morte. Muitas pessoas vivem em uma intensa tensão, sentem medo até mesmo de pensar na possibilidade de ter que deixar esse mundo. E quando falamos de medo, irmãos, nós estamos falando de pessoas que ficam simplesmente desesperadas frente à possibilidade da morte. Isso não deveria acontecer entre cristãos.
não deveria acontecer entre aqueles que foram alcançados por Jesus. E veja que lá na igreja de Corinto, a igreja do primeiro século, que tem os apóstolos ainda vivos, havia esse sentimento sendo disseminado dentro dela. De maneira que as pessoas estavam prontas a esperar tudo somente nessa vida, deixando de acreditar na ressurreição, deixando de acreditar na vida conquistada por Jesus, e vivendo tão somente naquilo que poderiam viver no aqui e no agora. Então no versículo 13 ele fala: e se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que pregamos não significa nada, e aquilo que vocês acreditam também nada significa. O quanto isso é desafiador, irmão. A falta de esperança na vida fará as pessoas questionarem a vida de Jesus. A falta de esperança na ressurreição certamente levará as pessoas a questionar a própria ressurreição de Jesus. Então, o que se segue dessa questão é algo muito pior. Porque se não há esperança, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos vivendo uma terrível mentira há muito tempo. Irmão, a desesperança faz desmoronar toda a estrutura da fé. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento de crises inúmeras, variadas, sintomas de ansiedade, transtornos variados e profundos. E quando você se aproxima a fim de tratar tais pessoas, para conversar com tais pessoas, você percebe que falta nessas pessoas evidência sólida de fé cristã. O que eu estou dizendo é que não há qualquer certeza de fé, confiança na palavra, nas promessas de Deus. Parece que tudo desmorona. Daí o que nós encontramos é o que? São pessoas diante do mundo, diante do vazio da existência, diante do abismo. E sem confiança suficiente das pessoas, são simplesmente vencidas em seus corações, diante das circunstâncias que enfrentam. Uma das políticas adotadas no Brasil foi não divulgar números de suicídio, né? Embora se faça campanha de Setembro Amarelo, inúmeras pessoas no mundo, no Brasil, estão se suicidando. Sem esperança, vivendo num vazio terrível, vivem em um abismo existencial, não conseguem encontrar sentido para a vida, não tem nenhuma consciência de imortalidade. E isso é fato, irmão. Tire a consciência de imortalidade e o que fica? Tire das pessoas a esperança da vida eterna e o que fica? Tire a esperança da ressurreição e o que fica? Não fica nada. Não pode haver fé, não pode haver comunhão, não pode haver alegria, não pode haver encontro com o próprio eu. Essa consciência de imortalidade, essa consciência de vida eterna, é um encontro também com o próprio eu, com a própria pessoa. E não é assim que acontece enquanto nós estamos vivendo para nós, em um mundo de horror. Enquanto nós estamos vivendo longe de Jesus, nós estamos vivendo no pecado.
Somos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Mas uma vez que Cristo resplandece, né, que a sua voz fala ao nosso coração e nós somos chamados à presença dEle, nós somos feitos filhos, amigos, ressuscitados nele. A consequência dessa luz que raia no nosso coração é o quê? O que acontece quando a luz do Salvador penetra a nossa vida? A gente enxerga a nossa escuridão. A gente enxerga em quão densas trevas nós nos encontrávamos. Nós enxergamos a corrupção do nosso coração, a nossa teimosia, a arrogância, a altivez. Nós temos um encontro com o próprio eu. E que a gente entende a partir disso que tem que morrer. Que tem que negar-se. Que uma vez que essa luz já resplandece, a gente entende que diariamente nós precisamos segui-lo, tomando a cruz, negando a si mesmo. Que temos que morrer para o mundo e o mundo morrer para nós. De maneira que esse encontro com Cristo também nos traz consciência do eu e consciência da eternidade. A vida não acaba aqui agora. E aí sim, nesse caso, o melhor de Deus, no sentido daquilo que desfrutamos aqui, está por vir. Porque nós ainda o veremos como Ele é. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo, né, será revestido de imortalidade. E aí o veremos face a face. Nós estamos celebrando nesse dia, irmão, uma festa cristã. A Páscoa, que para nós acontece em cada reunião do qual nós partimos o pão e tomamos do cálice, é uma celebração da vida, da obra consumada de Cristo no madeiro, da morte, da ressurreição. E esse dia para nós é tão importante, que ele tornou-se para a igreja cristã, desde o primeiro século, o dia do Senhor. Não é outra coisa senão o dia da ressurreição. Tire isso, tire a ressurreição, e o que fica do cristianismo, irmão? Não fica nada. Pessoas sem fundamento se deixam ser levadas por todo vento de doutrina, são movidas por sentimentalismo, se deixam ser dominadas por si, são amantes de si mesmos e do mundo. E que isso pode acontecer inclusive com pessoas que se dizem cristãs, que frequentam lugares que cristãos vão, como por exemplo o Santo Culto, mas que estão longe de serem o que Deus as salvou para ser. Isso porque se você tira o fundamento cristão, irmão, nada sobra. Então tudo que está no mundo, tudo que vem do mundo, em muitas circunstâncias tem o poder de manipular e de moldar e de controlar essas pessoas que se deixam atribular por essas coisas. Veja o que nos ensina o versículo do 15 ao 18. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, esses pereceram. Se não há ressurreição, não há perdão de pecados. Se não há ressurreição, a fé é vã.
Se não há ressurreição, os que dormiram pereceram. A igreja de Corinto, irmão, parece estar dando espaço para que tais ensinos penetrem em seu coração e coloquem essa igreja numa situação complexa de negar aquilo que é essencial para a sua própria fé, a ressurreição do nosso Senhor. E Paulo então confronta duramente essa igreja. No versículo 19 ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se tudo que esperamos de Cristo tem a ver com aquilo que receberemos aqui, irmão, você já reparou como isso, para muitos grupos, para muitos ajuntamentos é o tema central? Aquilo que Deus ele vai dar aqui, aquilo que Deus vai fazer aqui, aquilo que você vai conquistar aqui, as portas que vão se abrir aqui, as coisas que vão mudar aqui. Eu acredito seriamente, irmãos, que esse evangelho do utilitarismo, do imediatismo, que tenta responder aos anseios e às necessidades dos homens que são amantes do mundo, faz com que aqueles que de alguma maneira emprestam o ouvido e o coração para isso, percam o rumo da eternidade. De alguma maneira passem a negligenciar a consciência da imortalidade. E passem a moldar e a controlar as suas vidas baseado nas circunstâncias que enfrentam aqui. Irmão, isso não é uma verdade para a igreja de Deus e não foi em nenhum século. Precisamos lembrar que a igreja de Deus em todos os séculos, e o século 21 é o século do qual a igreja é mais perseguida na história. A história de diversos, de centenas, de milhares de nossos irmãos, que em mais de 2000 anos estiveram prontos para entregar a vida por Jesus, sem medo, sem receio, prontos a servir a Jesus e nunca negarem, abandonarem a sua fé. Foram perseguidos, esquartejados, foram lançados a feras, crucificados, mas não negaram os fundamentos. Se nós temos o privilégio de ter a palavra em mãos hoje, não podemos esquecer da vida de John Hus, que foi lançado na fogueira por defender a necessidade da pregação do Evangelho. Os reformadores que lutaram bravamente e que muitos morreram por conta da defesa da fé, dos fundamentos dessa fé. E por quê? E por que morreram? Porque sabiam que não estavam construindo uma cidade terrena, não estavam trabalhando para um reino terreno. Eram construtores de uma cidade celeste, trabalhadores de um reino celeste. O versículo 19 é um sublime lembrete para nós. A nossa esperança não pode estar apenas centrada, firmada no aqui e no agora, porque se isso acontecer, essa é a exata causa da nossa infelicidade. Sabe por que você é infeliz? Sabe por que você se lamenta, por que você chora, por que você pira, por que você enlouquece frente às circunstâncias do mundo? Possivelmente porque você está esquecendo do dia glorioso, o dia da vinda do Senhor. Você está esquecendo da ressurreição, você está esquecendo daquilo que foi conquistado naquela cruz, a imortalidade, a vida eterna. Dessa forma eu caminho para a conclusão desse sermão, que traz-nos também aplicações. E a conclusão está no versículo, do versículo 50 ao versículo 58.
quando diz o que haverá de acontecer com os que creem. Ele fala: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso é o óbvio, é claro. O reino de Deus não pode ser conquistado pelo que fazemos aqui, meu querido irmão. Não é a carne e o sangue que conquista o reino. A coisa corruptível não pode herdar a incorruptível. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, a ressurreição, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como que o Senhor falando assim: por que temes a morte? Por que temes o aguilhão da morte? Porque é verdade, irmãos, a morte será tragada de uma vez por todas, mas a morte já foi vencida para sempre, na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscita para nunca mais morrer, Ele de uma vez por todas, Ele está vencendo a morte. E é exatamente essa ressurreição que vence a morte, que nos dá a esperança de que nele, através dele, nós também já vencemos. De maneira que nada pode nos separar do Senhor, nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode, nada tem esse poder, porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é definitivo. Ele fala: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Muito semelhante ao que temos lá em Romanos 7, ele fala aqui: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Ô irmão, como isso é consolador, né? Como esse texto nos lança novamente a centralidade do Evangelho, como esse texto fortalece a nossa fé, principalmente quando ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está falando: não recuem, não retrocedam, estejam firmes, inabaláveis, não se deixem abalar por aquilo que dizem ou falam. Não se deixem abalar pelas novidades que apresentam no mundo, pelas descobertas científicas, arqueológicas. Não se deixem abalar pelas guerras e rumores de guerra. Estejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Haja visto que a esperança
nos foi trazida na ressurreição de Cristo. De maneira que sabemos que todo o nosso trabalho no Senhor, Ele trará o seu fruto. Toda a nossa luta, toda a nossa lamúria, toda a nossa tribulação, todo o trabalho, todo o sofrimento, terá a sua recompensa. Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória incomparável. Em Filipenses, Paulo está numa amorosa carta à igreja de Filipos, e lá no primeiro capítulo ainda dessa carta, ele fala sobre a sua partida, e ele fala que ele está dividido, mas é assim que o cristão vive, entre o agora já e o ainda não. Ele fala que por um lado, ele está constrangido e desejoso de partir para o Senhor, mas ainda há um pouquinho de trabalho a ser feito. Então, por conta do amor aos irmãos, ele está meio que adiando essa ida, essa partida para o Senhor, porque estar com o Senhor é muito melhor. Aí você vê Paulo falando isso, e você vê os crentes do século 21, que desesperadamente estão dizendo que melhor é estar aqui do que partir para o Senhor. Não se deixe enganar, irmão, que não é. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se vocês creem, se vocês batalham pela fé, permanecendo firmes no Santo Evangelho, lembrem-se que isso não será em vão. Isso virá do Senhor, trará do Senhor a sua recompensa. Então, não se deixem vencer pelas tribulações do mundo, pelas circunstâncias do mundo. Não deixe a alma de vocês ser vencida pelas solicitudes dessa vida. Porque se nós temos esperado em Cristo somente aqui, eis a causa da nossa infelicidade, eis a causa da nossa insatisfação, eis a causa da nossa dor, eis a causa da nossa lamúria, eis a causa da nossa inquietação, eis a causa do nosso medo. Irmãos, eu termino só colocando isso sobre o que Cristo fez naquela cruz. O cristão precisa ter uma confiança frente ao mundo que é incompreensível ao mundo, que é uma coisa que o mundo não consegue pensar ou imaginar, de maneira que esse cristão, ele não tem medo das portas que se abrem, ele não tem medo das portas que se fecham, ele não tem medo das crises que aparecem, das crises que desaparecem, ele não tem medo das nuvens, ele não tem medo da chuva, ele não tem medo de nada, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ele não é alguém que vive sem sentimento, muito pelo contrário, ele é alguém que vive em tamanha confiança no seu Salvador, porque ele confia nas santas promessas, na santa palavra, quando ele disse que, por exemplo, esse bom Deus guardaria até o cabelo da nossa cabeça, que ele teria todos eles contados. Ele não nos deixaria, não nos abandonaria, de maneira que a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição nos traz confiança para andar no mundo, segurança para estar no mundo, sabendo que no mundo temos tribulação, há adversidades, e daí ele venceu o mundo.
Por isso nós não retrocedemos. Por isso nós não desanimamos, embora o nosso homem exterior se corrompa. O interior ele vai se renovando dia a dia. Que Cristo Jesus derrame tamanha fé no nosso coração, tamanho contentamento, segurança da salvação, a fim de que a gente caminhe sem medo, sem retroceder, sem olhar para trás, sabendo que o nosso bom Senhor, Ele guarda a nossa vida do começo ao fim. Vamos orar? Deus, por sua maravilhosa graça, por seu bendito amor, em nome de Jesus, o teu único Filho, Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha de nós compaixão, que o Senhor, em nome de Jesus, endireite o nosso coração que muitas vezes se vê inseguro, duvidoso, temeroso, e que se deixa vencer pelas circunstâncias, e que sim, Senhor, muitas vezes sente medo, pavor. Oh Deus, tenha de nós compaixão e misericórdia. Tenha dos teus filhos e filhas, Senhor, compaixão, fortalecendo-os na caminhada, fortalecendo, Senhor, o joelho vacilante, Senhor, os pés cansados. Fortalece em nome de Jesus aquele que nessa hora, Santo Deus, precisa do teu consolo, precisa da tua ajuda, do teu refrigério. Tu és aquele que com o cajado nos consola, que nos encaminha às águas tranquilas, que dá descanso à nossa alma através da tua palavra. Oh Deus, que a tua igreja nessa noite encontre isso. Confiança, porque foram por ti alcançados, porque creem na tua vida, na tua morte e muito mais na tua ressurreição, porque creem que brevemente o Senhor voltará, de modo que nada nesse mundo ou no porvir tem o poder de nos separar do teu amor, ó Pai, que está no teu Filho, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fortaleça-nos, fortaleça-nos como teu povo, como tua igreja, para a glória do teu nome. Em Jesus, nosso bendito Salvador, no nome dele nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar.